Bora lá então, jovens. Antes de falar sobre a lista em específico, vamos só dar uma olhadinha rapidinho nisso aqui, ó. Ó, quando a gente pensa numa função do segundo grau, a gente pensa numa coisa desse tipo assim: y igual a ax quadrado mais bx mais c, certo? Isso aqui, esse cara aqui que tá do lado do x quadrado é o nosso coeficiente angular, tá? Ele se divide em duas situações. Se o coeficiente do angular é positivo, ou seja, um número maior que zero, a gente tem uma função assim, ó, concavidade, que é o buraco voltado para cima. Se a gente tem a menor que zero, que é a negativo, a gente tem concavidade voltada para baixo, ok? Então, se esse cara for positivo, assim. Se esse cara for negativo, assim. Mais uma coisa interessante de se pensar é, ó, a função desce, tá, parou e começa a subir. Esse aqui é um ponto de inflexão. O que significa isso? Que é o ponto que ela estava decrescendo e começou a crescer, tá? Essa curvinha aqui, nesse caso, como ela está embaixo, é o ponto de mínimo, ok? Aqui ela está subindo. Opa, parei de subir, vou descer. Ela muda de direção aqui, ó. Isso quer dizer que esse aqui é o nosso ponto de máximo. Então, voltando. O A é o coeficiente angular. O que o coeficiente angular determina? Se a concavidade, que é o buraco aqui, ó, tá voltado para cima ou se o buraco tá voltado para baixo. Se for assim, se a curvinha estiver lá embaixo, é ponto de mínimo. Se a curvinha estiver lá em cima, é ponto de máximo. Mais uma coisa interessante a se saber é, esse C aqui, ó, é o coeficiente linear, tá? Qual que é a função do coeficiente linear aí, tá? Ele é o ponto em que o gráfico intercepta o eixo y, tá? Vamos supor que a gente tem uma função assim, ó, y igual a x quadrado mais 2x mais 1, tá? Eu vou fazer um gráfico bem mais ou menos para representar essa situação aqui, ó. A gente vai ter uma coisa desse tipo aqui, ó, tá? Então, o A positivo, barriguinha com cavidade voltada para cima, né? Sorrisinho, felicidade. E esse ponto aqui, ó, ele é 1. Por que esse ponto aqui é 1? Porque é o nosso coeficiente linear, ok? Então, são coisas importantes aí pra gente dar sequência nessa lista. Vamos lá, então, para nossa primeira questão. Um foguete foi lançado de uma plataforma de lançamento. E sua altura h em metros, t segundos após o seu lançamento, é dada pela função h de t é igual a menos t quadrado mais 20t mais 300. Esse foguete deve atingir um alvo que se encontra ao nível do solo, ou seja, na altura igual a zero. Qual a altura máxima que esse foguete atingirá? Sempre que a gente falar, uma coisinha rapidinho, voltando. Em uma função, uma coisa que é muito importante a gente saber é entender o que cada letra significa. Normalmente vai estar escrito no enunciado. Então, H é nossa altura. T é o tempo em segundos. Ok? Sempre que a gente falar que a gente quer alguma coisa máxima, a gente está falando do vértice, tá? O vértice, ele é dividido em duas situações. O vértice, ele é um ponto no gráfico, tá? Como assim ele é um ponto no gráfico? Isso aqui é um ponto no gráfico, isso aqui é um ponto no gráfico. No caso, o vértice é um desses dois pontos, ou em cima ou embaixo, tá bom? Como ele é um ponto no gráfico, ele é dado por uma coordenada x e y do vértice, tá? É fórmula, tá bom? O x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Fechou? Outra coisa, só lembra rapidinho, ó. Sempre que a gente fala de uma função é y igual tarará, ax quadrado mais bx mais c. Ou seja, qualquer coisa que esteja antes do igual é como se fosse o y, e o que está depois do igual é como se fosse o x. Voltando para cá, a gente quer a altura máxima do foguete, tá? Se a gente quer a altura máxima, a gente quer esse cara aqui, ó. Esse cara é como se fosse o y. Ou seja, a gente quer o y do vértice. Tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer é determinar quem que é o A, o B e o C. Faz sempre isso para não dar problema, tá? O A é o número que acompanha x quadrado. Não tem número aqui, então é 1. O A, no caso, é menos 1, né? O B, ele vale 20. E o C, ele vale 300. Ok?
substituir na fórmula, tá? Para fazer a fórmula do y do vértice, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. O y do vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a, ok? Então a gente vai ter que fazer a parte do delta na nossa formulinha, tá? Eu vou fazer aqui no cantinho, depois eu jogo só a parte importante para cá. Então, ó, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aí, por isso que eu determinei quem que era a, b e c aqui antes, tá bom? Aí, delta é igual, no lugar do b, vou colocar o 20 ao quadrado, porque já estava quadrado, ó. Aí, o menos 4 eu copio, no lugar do a, o menos 1, no lugar do c, o 300, ok? Aí, ó, delta igual 20 ao quadrado, primeira potência, né? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, 400. Depois da potência é a multiplicação, que é isso vezes isso vezes isso. Então, a multiplicação tem que fazer a regra de sinal, né? Então, ó, esse menos com esse menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 300, 1.200. Ou seja, meu delta vale 400 mais 1.200, vale 1.600. Acabei? Não, tem que voltar aqui, ó. A fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. Bora substituir. Y igual menos, abre parênteses, o delta 1.600 sobre 4, abre parênteses, o a menos 1. Y do vértice é igual, aqui vai ficar menos com mais, é menos 1.600. Aqui é mais com menos, é menos 4. Como a gente está falando de uma divisão, tá? Tem que fazer a regra de sinal também. Menos com menos vai ficar mais. 1.600 dividido por 4 é 400. Como a altura era dada em metros, isso quer dizer que isso aqui, esse foguete alcançou aí 400 metros de altura, ok? A segunda pergunta é, após quanto, né? Quanto tempo no ar o foguete atingirá a altura máxima, tá? Para fazer isso, pessoal, a gente tem que lembrar, vamos fazer um esboço do gráfico, tá? Eu vou terminar o delta aqui, tá? Ó. A segunda parte da fórmula seria x igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 4a. Ou seja, x é igual menos, abre parêntese, b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. X igual menos com mais é menos 20. Raiz de 1.600 é 40. 2 vezes menos 1 é menos 2. X', 2 linhas. Ó, se eu devo 20 e pago 40, sobra 20. 20 positivo dividido por 2 negativo é menos 10. Menos 20 com menos 40 é menos 60. Dividido por menos 2 é 30 positivo, tá? Eu vou fazer um pequeno esboço do gráfico aqui, ó. Então, vou fazer aqui o eixo X, né? Fazer aqui o eixo Y, tá? Então, é X e Y, ok? Então, de acordo com... só para lembrar, pessoal, nossa, fazendo bastante parênteses, né? O que significa esses caras aqui, ó? As raízes são os pontos em que o gráfico toca o eixo X, tá? Ó, aqui e aqui. Então, ó, aqui, ó, é menos 10 e aqui, ó, é 30, ok? Então, o gráfico, ele toca o eixo X aqui e aqui. Só que a gente tem um problema. O eixo X, ele tá... Na verdade, é para baixo também, né? O eixo X representa tempo, não tem tempo negativo. Então, o que isso quer dizer? Que a única parte do gráfico que vale é daqui para frente. Então, ó, isso aqui, ó, a gente vai descartar, ok? Então, por quê? Aqui, ó, é o tempo zero. Esse foi o momento em que o foguete foi lançado. Daí ele subiu e depois desceu. Então, essa é a situação. É como se estivesse aqui em cima de alguma coisa. Qual que é a altura dessa coisa? 300. Tá? Então, aqui, ó. 300. Tudo bem? Fechou. Por que que eu tô fazendo isso aqui, ó? A gente achou a altura máxima, tá? Faltou escala aqui, tudo bem?
Mas, ó, essa aqui, ó, é a altura máxima. Ou seja, ele saiu de 300 metros de altura, alcançou os 400 e começou a descer de novo. Por que eu tô falando isso? Porque esse exercício perguntou após quanto tempo no ar o foguete vai atingir a altura máxima. Então eu quero saber qual que é o x do vértice. Qual que é o valor t para que vai ter 400 aqui, ó. Então é só a gente aplicar na fórmula. X do vértice é igual a menos b sobre 2a, ok? X do vértice é igual a menos, abre parêntese. O b é 20 sobre 2 vezes o a, que é o menos 1. Continuando aqui, ó, meu x do vértice vai ser menos 20 dividido por menos 2. X do vértice, menos com menos é mais, 20 por 2 é 10. Ou seja, essa coordenada aqui, ó, após 10 segundos, ó, então vamos entender o gráfico. Após 10 segundos depois do lançamento, o foguete alcançou 400 metros de altura e voltou para o chão, porque ele foi lançado no tempo zero. Depois de 10 segundos, ele atingiu a altura máxima. Então, essa é a resposta, depois de 10 segundos, tá? Mas não é porque aqui é 10, tá? É porque a distância daqui até aqui é 10. Por quanto tempo o foguete ficará no ar? Se a gente fosse contar daqui até aqui, seria 40, mas tempo negativo não vale. Ou seja, o tempo que ele vai ficar no ar é o tempo de 30 segundos. Esse exercício eu acho que deve ser um dos mais chatinhos da lista inteira. Fechou? Se não entenderam, tá tranquilo. Vamos lá. Exercício 2. Uma pessoa começa a receber um medicamento através do soro e a quantidade de Q. Então, Q aqui é quantidade. Em miligramas do mesmo em sua corrente sanguínea varia de acordo com a função Q de T igual menos T quadrado mais 6T mais 20, sendo T o tempo em horas desde o início da aplicação do soro. Após quanto tempo, ou seja, se a gente quer tempo, a gente quer T. Se a gente quiser quantidade, a gente queria o quê? Então, após quanto tempo da aplicação do soro, a quantidade do medicamento será máxima. Então, quando a gente falar de máximo, pessoal, é vértice. Falou de o que máximo ou alguma coisa mínima, a gente está falando de vértice. Como a gente está falando de tempo, tempo é como se fosse o x, ó. Aqui é x, aqui é y. Certo? Então, tempo máximo é o x máximo, ou seja, o x do vértice, que é menos b, sobre 2a. X do vértice é igual. Identifica quem que é A, B e C. O A é menos 1, o B é 6 e o C, 20. Substituindo menos B, que é 6, sobre 2 vezes o A, que é menos 1. X do vértice vai ficar menos 6 sobre menos 2. Ou seja, x do vértice é igual a T, o tempo em horas. Ou seja, após 3 horas... Calmou. Aqui tem o mesmo problema daqui, ó. Tá? Qual que é o problema daqui? É a gente pensar no gráfico. Esse gráfico aqui, ele vai estar na mesma situação que esse. Ele vai começar aqui, ó, e vai terminar aqui. Então ele vai ter uma parte negativa. A gente tem que descobrir qual que é esse tamanho negativo aqui, que é só a gente fazer Bhaskara, tudo bem? Essa aqui eu vou fazer meio ligeiro. Então vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 36, menos com menos, mais... Ué, deu ruim aqui, hein? Mais 80, delta igual a 116. Ué, que loucura que é essa? Isso aí. Vou começar de novo, não. Vai ficar assim. Fechou? Então, ó, x do vértice é igual a 3, tá? Mas tem uma coisa esquisita aqui, tá? A gente tem que ver... Não, isso mesmo, tá certo. Vai ser 3. Vai ser a mesma situação que esse aqui, tá? Qual que é a quantidade máxima? Se a gente tá falando de quantidade, a gente tá falando desse cara. E esse cara é o y, ó. Esse cara é o y. Então, a gente quer aqui, ó, o y do vértice. Também que a gente vai conseguir usar isso aqui no agora, né? Então, delta igual, menos delta sobre 4a. Y do vértice é igual, menos, abre parênteses. E o delta deu 116, você até conferir. 36, menos com menos mais, 4 vezes 20, 80. 90, 100, 110, 116, tá certo. Então, aqui vai ficar 116, né? Sobre 4 vezes o A, que é 4 vezes menos 1. Y do vértice é igual
vai ficar menos 16 em cima, menos 116 em cima, menos 4 embaixo. Y do vértice vai ser igual a essa divisão aqui, que é 25 mais 4, 29. Espero que seja certo. Ou seja, após 3 horas tomando medicação na veia, ele vai estar recebendo 29 miligramas desse remédio na sua corrente sanguínea. Beleza? Exercício número 3. Uma fissura em um reservatório de gasolina provocou um grande vazamento. A partir do instante em que o dano ocorreu, o volume V de gasolina restante no reservatório em milhares de litros, em função do tempo T, então, V, volume, tempo T, pode ser calculado por... Se esse vazamento não for consertado, em quantas horas toda a gasolina contida vai ser perdida? A gente quer saber quando o volume é zero. Se eu quero saber quando todo o combustível desse tanque vai ser esvaído, vai ser esvaziado, a gente quer saber quando esse cara é zero. Então eu vou colocar aqui, ó, zero igual. E vou copiar todo o resto. Menos 2t quadrado, menos 8t, mais 120. Ok? Agora é só resolver. Sempre que a gente tiver uma equação do segundo grau igualada a zero, a gente pode aplicar a fórmula resolutiva lá, alguns conhecem como fórmula de Bhaskara, certo? Então, ó, delta igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos com menos mais, 8 vezes 8, 64. Isso aqui é uma única multiplicação. Regra de sinal. Menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 120, 960. 960 mais 64, eu acredito que é 1024. E é isso mesmo. Acabamos essa primeira etapa, bora para a segunda. X igual menos, abre parêntese, B, mais ou menos, raiz de delta sobre 2 vezes o A, que é menos 1, né? X igual menos com menos, mais 8, raiz de 1024, 32, 2 vezes menos 1, menos 2. Situação 1, situação 2. Vou fazer direto, tá bom? Vai ficar 8 mais 32, 40. 40 dividido por menos 2. Mais com menos, menos 40 por 2, menos 20. 8 menos 32 é menos 24. Menos 24 dividido por menos 2 é 12 positivo, tá? A gente vai desconsiderar a medida negativa, tá? Então, isso quer dizer que após 12 horas aí, o reservatório vai tá completamente esvaziado aí, né? É como se fosse uma coisa desse tipo aqui, ó. Quer ver? Calma aí. 20, 32, 16. O verso é negativo. É como se fosse uma coisa desse tipo aqui, ó. Então, aqui foi quando ele começou a esvaziar, que é quando ele tinha 120 litros aí de volume, aí ele continuou descendo, continuou descendo, até chegar aqui, ó, nesse tamanho aqui, que é depois de 12 horas, tá? Então, com 0 horas, ele tinha 120 litros de volume, 120 de volume, né? E aqui é o tempo, vai estar volume 0. Acabou. Questão 4. O saldo S de uma empresa A é calculado em função do tempo T em meses pela equação S de T igual T quadrado menos 39T mais 66. Considerando essa função, qual intervalo de tempo o saldo será positivo? Novamente, aqui a gente vai resolver Bhaskara também. Vou resolver mais simplificado dessa vez, tudo bem? Eita, não sei quanto é 39 vezes 39. 39 vezes 39. 39 vezes 9, 81. 9 vezes 9 81. 9 vezes 3, 27. 28, 29, 30. 32. Não. 9 vezes 27, 35. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 3, 9. 10, 11. E eu espero que esteja certo. 5.
1521. Então vai ficar b quadrado é 39 vezes 39, 1521. Faz bem sentido ser isso. Menos 4 vezes o A vezes o C. Então 4 vezes 3, 12. 12 vezes 66. Então 12 em cima, 66 embaixo. 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 1, 6, 7. Aí, como é a mesma multiplicação, é só copiar. 2, 9, 7. 792? Pode ser. Então vai ficar 1521 menos 792, tá? Delta igual, aí faz a subtração. 7, 9, 2. 9, 11, 2 e... 729 tem raiz? Tem. 729, 27, eu acho que é a raiz. Continuando aqui, ó. T, né? Por que T? Aqui não é X, aqui é T. Então, T igual. Inclusive, aqui tá errado, ó. Eu fiz um X, mas é T. Ok? Então, T igual menos B, mais ou menos, raiz de delta, 27, sobre 2 vezes 3, 6. T' vai ficar menos 39 mais 27 é menos 12. Menos 12 por 6 é menos 2. Como é uma medida negativa, a gente vai descartar, porque tempo não tem negativo. O T duas linhas, a gente... Ué, deu os dois negativos. O que eu fiz de errado? Eu devo ter digitado alguma coisa errada. Eu não vou reiniciar de novamente, ó. 21 minutos, jamais. Mas esse é o processo, espero que eu não tenha feito nada errado. Não tem nada errado mesmo, não. O T duas linhas vai ficar menos 27, menos 27, menos 39 vai dar, minha misericórdia, 59, 66. Então ficou menos 66 dividido por 6, vai ficar 11 negativo. Não era para estar dos dois negativos, tá? Por quê? Como é tempo, o gráfico tá assim, ó. Tá? As raízes são menos 2 e menos 11. Então aqui seria o menos 2 e aqui seria o menos 11, tá? Então qual que é o intervalo que ele tá positivo? É o tempo. O que seria a função positiva? É o pedaço da linha que tá acima do eixo X, tá? Então aqui tá positivo, aqui tá positivo. Esse pedaço aqui, ó, tá negativo, tá? Então seria para qualquer tempo maior que zero aí. Eu, quando eu peguei a questão, não resolvi. Então a resposta seria aí tempo para qualquer tempo maior que zero. Ou sempre positivo. Se eu não tiver feito nada errado. Eita, rapaz. 2 questões já que não deu muito bom, mas tá bom. Alegria. O processo seria sempre esse, independente da situação, tá bom? No laboratório de química desse lugar aqui, após várias medidas, um estudo concluiu que a concentração de certa substância em uma amostra varia em função do tempo, medida em horas. Segundo a função quadrática 5t menos t quadrado, determine o momento em que a função iniciada com as medidas da concentração máxima, tá? Então, determine em que momento. Em que momento, ó, aqui está mais subjetiva para o que ele quer. Se é o x do vértice ou mais o y do vértice, eu acredito. Em momento, a gente está falando de tempo, né? Não estou falando da concentração. Então, nessa questão, a gente quer o x do vértice, tá? O A aqui, povo, ó, é o menos 1, porque é quem está do lado do x quadrado. Então, o A é menos 1. O B é o 5, que é quem está do T. E o C não temos, é 0. Ok? A gente quer o x do vértice, que vai ficar menos B sobre 2A. Ok? X do vértice vai ficar menos 5 sobre menos 2. Menos com menos mais, 5 dividido por 2, 2,5. Então, como T em horas, é 2 horas e meia, que seria 2 horas e 30 minutos. Então, após 2 horas e 30 minutos aí, vai ter concentração máxima. Nem é concentração máxima, gente, ó.
Tem um erro aqui, ó. Nossa, rapaz, terceira questão. Qual que é o erro aqui? Aqui, o t quadrado é negativo. Se o t quadrado é negativo, o gráfico vai ser uma função assim. Uma função assim tem ponto de mínimo e não ponto de máximo. Ok? Então aqui provavelmente era mínimo e eu não vi. Ok? E é isso aí. Se quisesse o y do vértice, era só aplicar na fórmula do y do vértice. Então falou de máximo, falou de mínimo, é vértice. Essa questão aqui é interessantíssima, tá? A figura representa o desenho da arcada dentária de um animal, feito no plano cartesiano ortogonal, em escala linear. Sabendo as posições do centro dos dentes destacados em cinza dessa arcada dentária, são modelados no plano por meio da função ax² mais bx. Então, quanto vale a mais b mais c? Ó, daí tem essa dica aqui, ó. Perceba que ela tá certinho aqui, ó. Metade pra cá, metade pra lá. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, o x do vértice vai ser aqui no zero, que é o momento em que ela para de crescer, para e decresce, tá? Sempre que o b for zero na nossa função, a função vai ser simétrica, assim, ó. Aqui o b não é zero, por isso ela não tá simétrica no eixo, ó. Aqui é o eixo de simetria dela. Não tá em cima do eixo y. Fechou? Isso vale para qualquer um. Então aqui, ó, como ela tá simétrica ao eixo y, isso quer dizer que o b é zero. Se o b é zero, ela vai ser uma função desse tipo aqui, ó. Ax² mais c. Por quê? O b é zero, não precisa aparecer. Ok? Vamos pegar os pontos dessa arcada dentária e substituir aqui e montar um sistema. Esse cara aqui, ó, esse ponto aqui, ele tem coordenada 4 para x, 2 para y, ok? Vou fazer a mesma coisa para esse aqui, ó. Esse daqui de cima ele tem 2 para x e 8 para y. Daria para fazer para mais, mas como a gente só precisa de a gente só tem duas letras aqui, 2 pontos vão ser suficientes. Se a gente quisesse saber A, B e C, aí seria um sistema 3×3, teria que ter 3 pontos, tá? A gente tem mais 2 pontos, inclusive, que é esse e esse. Mas não vão ser necessários, tá? O que a gente tem que lembrar? Isso aqui é x, isso aqui é y, isso aqui é x, isso aqui é y, tá? A gente vai substituir cada um desses pontos aqui, ó. Então, esse primeiro. Então, ó, y igual a 2, y igual a 2, igual. E x igual a 4. Em todo lugar que tiver x é 4. Só que, então, ó, vai ficar 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 16a. Então, 16a mais c. Temos aí a nossa primeira equação. Aí a gente vai substituir o segundo ponto agora, que é o 2 para x e o 8 para y. Então, primeiro, 8y, ó. No lugar do y, o número 8, igual. No lugar do x, o número 4. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4, 4a. A gente tem aqui um sistema, ok? É só a gente sumir com uma das letras. Como o c é igual, é só a gente multiplicar uma delas por menos 1. Vamos recopiar de cima. Vai ficar 2 igual a 16a mais c. E a de baixo eu multipliquei por menos 1. Por quê? Que eu multipliquei ela por menos 1. Inverso de todo mundo, tá? Então, tá todo mundo positivo, ficou todo mundo negativo. Porque quando a gente juntar a equação de cima com a de baixo, ó, 2 juntando com menos 8 é menos 6. 16 juntando com menos 4 é 12a positivo. E esses dois se cancelam. O a tá multiplicando, passa dividindo. Vai ficar menos 6 dividido por 12. Não dá para dividir, mas dá para simplificar. Vou dividir em cima e embaixo por 6. Vai ficar menos 1 sobre 2. Ou seja, o meu a é menos meio. Vamos substituir em qualquer lugar que vocês queiram. Vou substituir nessa daqui, ó. Antes de multiplicar por menos 1. Aqui, ó. Então, ó, vou copiar aqui. 8 igual 4a mais c. 8 igual 4a mais c. No lugar do a, eu vou substituir menos 1 sobre 2. 8 igual 4, abre parêntese, menos 1 sobre 2, fecha parêntese, mais c. Agora é só fazer a multiplicação. Mais com menos. Menos, ó, 4 vezes meio multiplica o de cima pelo de cima. E o de baixo pelo de baixo. 4 dividido por 2 é 2.
Então aqui vai ficar menos 2 mais C. Como a gente quer saber o C, o 2 vem para cá positivo. Então vai ficar 8, vai para cá positivo, vai ficar mais 2, né? Ou seja, o nosso C vale 10. Então qual que é a nossa função do segundo grau aí que coisou aqui? Vai ficar menos x² sobre 2 mais 10. E é isso daí. Aí no caso a pergunta era aqui, ó. Quanto que vale A mais B mais C? A mais B mais C é a soma desses três mané aí, ó. Fechamos? E é isso aí. Tá acabando. Questão 7. Na função quadrática f de x igual a x² mais bx, assume valor máximo igual a 2 e x igual a 3. Em x igual a 3. Isso aqui, povo, é o vértice, tá? Que é o valor máximo, ok? Se o x do vértice é 3, quer dizer então que o y no vértice vai ser 2, ok? Aí a gente tem que descobrir, fazendo praticamente a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, ok? Então, primeiramente, ó, a fórmula do x do vértice é x do vértice igual menos b sobre 2a. E o x do vértice vale 3. Então, 3 é igual a menos b sobre 2a. Coloca 1 aqui embaixo, multiplica cruzado. 3 vezes 2a, 6a, igual 1 vezes menos b, menos b. Vou passar o b para cá, negar positivo. Então vai ficar 6a mais b igual a 0. Tenho a primeira equação. O que vocês têm que prestar atenção? Aqui, ó, tá falando que a função não tem um c. Se não tem o c é igual a 0. Muito importante isso. Por quê? Vamos fazer um cantinho aqui, ó. Delta igual b² menos 4 vezes a vezes c. Se a gente substituir esse carinha aqui, ó, por 0, como isso aqui, ó, isso vezes isso é uma multiplicação, vai resultar em 0. Ou seja, nesse caso em específico, o delta é igual a apenas b². Ok? Vamos lá então, continuando. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Y do vértice é igual a menos... O delta vale b². Então, b² sobre 4a. Já devia ter substituído aqui. Eu vou riscar e substituir. E quem que é o y no vértice? É o 2. Então, 2 aqui, né? Multiplica cruzado. 2 vezes 4a, 8a. Igual 1 vezes menos b², menos b². Passando para cá vai ficar 8a mais b² igual a 0. A gente tem agora um sistema. Ó, 6a mais b igual a 0. 8a mais b² igual a 0. O que vocês têm que prestar atenção aqui? Para sumir com um termo quadrado vai dar muito mais trabalho. Então, qual que compensa sumir? Compensa sumir com o a, ok? Para sumir com a, tem que lembrar o seguinte. Esses números que estão aqui, ó, eles precisam se tornar iguais e com sinais opostos, ok? Então, a gente, além de fazer os números virarem os mesmos em cima e embaixo, tem que estar sinal oposto, ok? O jeito mais fácil é multiplicar a de cima por 4 e a de baixo por 3. E uma delas tem que ser negativa. Vou botar o negativo em cima. Ok? Então, ó, menos 4 vezes 6, menos 24a. Menos 4 vezes b, menos 4b. Menos 4 vezes 0, 0. 3 vezes 8a, 24a. 3 vezes b², 3b². 3 vezes 0, 0. O 24a vai sumir, porque esse era meu objetivo, né? E a gente vai juntar essa aqui, mas não tem como juntar, porque esse cara é b² e esse cara é só b. Então vai ficar 3b² menos 4b igual a 0, ok? O jeito mais fácil de resolver isso aqui é por termo comum em evidência, ok? Aqui tem b, aqui tem b. Vou pôr b em evidência, abre parêntese. Agora é só a gente fazer a divisão de cada uma desses por esses aqui, ó. Então, 3b² dividido por b, o 3 não dá para dividir. b² por b, repete a base, subtrai os expoentes. Expoente 2, expoente 1, sobra 1.
menos, copia o 4, porque não dá para dividir. B por B vai ficar B elevado a zero, né? Porque subtraiu o expoente 1 com o expoente 1. Letra zerou, o expoente zerou, a letra some, ok? O que a gente tem que observar aqui agora? A gente tem uma multiplicação, que é B vezes 3B menos 4, que resulta em zero. Para a gente resolver isso, ou esse de fora é igual a zero, ou esse de dentro é igual a zero. Manda o 4 para o outro lado, passa o 3 dividindo. Descobri quem que é minha função, então. Minha função é y igual, não descobri não, falta o a. Para descobrir o a, é só a gente substituir em qualquer lugar que tenha o b e o a ao mesmo tempo, tá? Eu vou substituir nessa aqui que eu acho que tá mais fácil, ok? Bagunça. 6a mais b igual a zero. 6a mais b igual a zero. O nosso b é 4 terços. Então, 6a mais 4 terços é igual a zero. 6a é igual a menos 4 terços. Vou multiplicar cruzado, vai ficar mais fácil de entender o que está acontecendo. 6a vezes 3, 18a. 1 vezes menos 4, menos 4. A igual menos 4 sobre 18. Dá para simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. Agora sim, eu encontrei quem que é minha função, ok? Que bagunça, ó. Sempre eu falo para vocês não bagunçar e olha a bagunça que eu fiz. Para finalizar, agora é só a gente escrever a função. A nossa função é menos 2x² sobre 9. E o b é 4 terços mais 4x sobre 3. Lembrando que o a acompanha x² e o b acompanha x. O objetivo da questão ainda não foi alcançado. Quero encontrar f de 5. Então, na onde está escrito x, vai colocar 5, né? Então, vai ficar... Vou fazer direto para o espaço, tá bom? Aqui é 5 ao quadrado, 25, porque é 5 vezes 5. 5 vezes 2, 50. Então, isso aqui é menos 50 sobre 9. Mais... Aqui, ó, 4 vezes 5 é 25. Não, 20, né? 20 sobre 3. Como isso aqui é uma soma e subtração de fração, o denominador precisa ser igual. Então, esse cara em específico aqui, eu vou multiplicar por 3 em cima e por 3 embaixo. Por quê? 3 vezes 3 embaixo vai ficar 9, igual esse cara aqui, ó. Ou seja, 9 embaixo. Aqui 50 copia. E se eu multipliquei por 3 embaixo, eu tenho que multiplicar por 3 em cima. 3 vezes 20, 60. Ou seja, nossa resposta aqui é 10 nonos. Olha só, que questão mais linda. 40 minutos de vídeo. Vamos lá que tá acabando. Isso aqui eu achei que fosse mais rápido. Eu quero saber aqui, ó, não vou nem ler o enunciado inteiro. Leitura dinâmica. Concentração T em função da hora H. Beleza? Temperatura T, desculpa, com o tempo H, ok? Em horas. Então, qual a classificação da temperatura quando se obtém o maior número possível de bactérias? Ixi, vou ter que ler enunciado, não lembro. Sabe-se que o número de bactérias é maior possível quando a temperatura atinge a temperatura máxima. Beleza, falou de temperatura máxima. Ó, temperatura máxima. Isso quer dizer que a gente quer o x ou o y do vértice. Temperatura é o t aqui, ó, como se fosse o y. Então a gente quer o y do vértice, tá bom? Para achar o y do vértice, primeiro a gente tem que achar o delta, né? O a é menos 1, o b é 22, o c é menos 85. Ok? Então vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Misericórdia, vamos lá. 22 vezes 22, se eu não estiver enganado, é 484. Menos com menos mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 85 é 320, mais 20, 340. Ou seja, o delta vai ser 424, é isso? Não é 20, é 144. 144. Agora, para a gente achar o y vértice, a fórmula é menos delta sobre 4a. Y igual menos 144, entre parênteses, sobre 4 vezes o a, que é menos 1. Vai ficar menos 144 sobre menos 4. Menos com menos vai ficar mais.
144 dividido por 4 vai dar 36. Deixa eu só confirmar. 120 mais 24. É isso mesmo. Ou seja, a temperatura 36. 36 tá entre 30 e 43. Ou seja, ela vai ser alta. Beleza? A temperatura vai estar alta. Essa é a classificação. Essa foi fácil. Questão 9. Em uma função quadrática na forma y igual a x quadrado mais bx vai ser, temos que f de 2 é igual a 8. Lembra o seguinte, número dentro do parênteses é o x, número fora é o y. Número dentro do parênteses é o x, número de fora é o y. Dentro é x, fora é y. Determine a função f, tá? Mesma coisa que a gente fez lá atrás. Esse aqui eu acho que esse vai ser mais fácil. Vou começar a substituir o ponto zero, tá? Então, ó, no lugar do y vou pôr o zero, no lugar do x também zero. Então vai ficar 0 igual a x quadrado. Se o x for 0, a 0 ao quadrado é 0, 0 vezes a é 0, 0 vezes b é 0. Ou seja, a gente conclui que o c é 0. Quer dizer que na nossa função não tem esse termo aqui, ó. Então, de novo, substituir x igual a 0 e y no lugar 0. Em todo lugar que estava escrito x e todo lugar que estava escrito y. Ok? Aí descobrimos que o c é 0. Então, a nossa função é y igual a x quadrado mais bx. Vou substituir os demais pontos agora. Mas, Fernando, por que você não substituiu os outros primeiro? Porque eu já sabia que ia dar 0 aqui. Não tinha por que eu ficar substituindo tudo essas informações inúteis. Nesse aqui agora, vamos lá. Então, no lugar do y, vou pôr o 8. Em todo lugar que tiver x, eu vou pôr o 2. Então vai ficar aqui, ó. 2 ao quadrado, 4. 4a. Mais 4b. Opa, 2b, desculpa. Porque o x é 2, né? No segundo, no lugar do y, vou pôr menos 10. Então, ó, menos 10. E no lugar do x, o menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. 1 vezes a, 1a. E menos 1 vezes b é menos 1b. Agora, a gente tem que sumir com uma das letras. Compensa sumir com b. Então, vou copiar de cima. 8 igual a 4a mais 2b. E vou multiplicar todo mundo lá de baixo por 2. Então, vai ficar menos 20. Vai ficar 2a e menos 2b. Como aqui já estava negativo, não precisa mexer no sinal. Esses dois se cancelam. Aí a gente vai juntar. 8 com menos 20 é menos 12. Igual. 4 mais 2, 4a mais 2a, 6a. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar menos 12 por 6. O a é menos 2. Para descobrir o b, é só substituir esse a, que é menos 2, em qualquer uma. Vou substituir nessa daqui. Então, 8 igual. Aqui é 4 vezes o a, não é? Ou seja, é 4 vezes menos 2. Certo? Então, ó, 4 vezes menos 2 é menos 8. Mais 2b. Tá? Então, eu copiei isso daqui. No lugar do a, eu substituí menos 2. Aí ficou isso daqui. Passo 8 para cá positivo, vai ficar 16. E passo 2 dividindo. Ou seja, meu b é 8. Minha função vai ser, então, menos 2x quadrado mais 8x. Acabou. É isso aí. E a última questão, finalmente. Sabendo que uma função quadrática, o ponto mínimo é dado por x vértice 2, y vértice menos 4. E aqui a função contém um ponto 0, 0. Gente, se a função contém um ponto 0, 0, vai ser a mesma situação que aconteceu aqui em cima, ó. Esse último termo aqui, ó, vai zerar. Ok? Para que vai servir isso? É igual às questões lá para cima que a gente já fez. Essa é a terceira desse tipo. X do vértice é igual a menos b sobre 2a, certo? O x é 2. Então, ó, 2 é igual a menos b sobre 2a. Multiplica cruzado, 4a é igual a menos b. 4a mais b é igual a 0. Dentro da mesma situação, aqui, ó. Se o c é 0, 4 vezes a vezes c,
como aqui é zero, todo mundo vai zerar. Então, nesse caso, o delta é igual a somente o b quadrado. Então, y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, não é? Substituindo, o x do vértice é menos 4. O menos delta vai ficar menos b quadrado, porque eu acabei de falar aqui em cima, sobre 4a. Multiplicando cruzado, a gente tem menos 16a, né? Por que menos 16a? Porque foi menos 4 vezes 4. Menos com mais é menos. Igual a menos b quadrado. Traz tudo para um lado só. Dessa vez... vou trazer o b quadrado para cá. Menos 16a mais b quadrado igual a zero. A gente tem o seguinte sistema. 4a mais b igual a zero. Menos 16a mais b quadrado igual a zero. Vou multiplicar de cima por 4, porque eu quero que os números fiquem iguais. E com sinal oposto, só que o sinal já está trocado. Então só tem que me preocupar com o número. 4 vezes 4a, 16a. 4 vezes b, 4b. 4 vezes 0, 0. Copia a parte de baixo. 16a mais b quadrado igual a 0. Esses dois se anulam. Esse não dá para juntar, então a gente só vai copiar. B quadrado mais 4b é igual a 0. Vou resolver pela incompleta. Aqui tem b, aqui tem b. Coloca b em evidência. Abre parêntese. Aí é só dividir. B quadrado por b é b. 4b por b é 4. Uma multiplicação que resulta em 0. Ou a parte de fora vai ser 0, ou a parte de dentro vai ser 0. Passa para lá, menos 4. Então, as nossas raízes, nosso b, são esses dois valores aqui. Mas o b não é 0, né? Porque o c e sumiu da nossa aqui, mas o b não é 0. Isso quer dizer que o nosso b que a gente vai usar é o menos 4 por obrigação. Substituindo aqui para trás, a gente vai obter o seguinte. Vou substituir aqui, tá? Ó, vou fazer roubado. Aqui, menos 4. Então, vai ficar 4a menos 4 igual a 0. Passa para lá, mais 4. 4a é igual a mais 4. Passa dividindo, a igual a 1, porque é 4 dividido por 4. Beleza? A gente não acabou. Tem que achar a função. Vou escrever a função aqui na trás, ó. Y igual a 1x quadrado menos 4x, tá? Porque o a é 1 e o b é menos 4. O objetivo aqui é achar f de 4 menos f de menos 3. Substitui esse, faz um menos o outro. Então, primeiro, f de 4. Vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes 4. 16 menos... É 4 mesmo? 16 menos 16, ou seja, f de 4 vale 0. Agora, f de menos 3 vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 que multiplica menos 3. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3 mais 9, menos com menos é mais, 4 vezes 3 é 12, 9 mais 12 é 21. O nosso objetivo é f de 4 menos f de 3, ou seja, 0 menos 21, que é igual a menos 21. Fechou? Muito obrigado aí. 48 minutos. Aí, pessoal, quem for ver até o final aí, se sentir tentado aí, me ajudar aí, passar um pix pro tio, ajuda bastante. Aí, qualquer 5, 10 reais aí já vale o trabalho aí de 40 minutos gravando um vídeo. Fechou? Muito obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Boa prova.